vocês, criança, como é que estão? Tudo bem? Eu estou com saudades, e vocês? Então, vamos para a nossa aula de hoje. A Bíblia tem alguns nomes figurativos. É como, às vezes, as crianças, na idade de vocês, costumam pôr apelido um no outro, né? Ou chama no diminutivo, Mariazinha, Aninha, Manu, às vezes é Pedrinho, às vezes é Pedroca, mas a Bíblia não é apelido, são os nomes figurativos que simbolizam a Bíblia também. Vamos ver quais são e nós vamos aprender na própria Bíblia. A Bíblia tem causado muitas reações diferentes nas pessoas ao longo da história. Algumas pessoas dizem que a Bíblia é um livro que contém histórias antigas. Outras pessoas dizem que a Bíblia tem histórias misteriosas. Mas para nós, os cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. É a forma que Deus deixou para se comunicar conosco, né? Então, o que a Bíblia diz dela mesma? Então, vamos ver quais as formas figurativas que nós podemos falar da Bíblia. Um exemplo, a lâmpada. Para que serve a lâmpada? A lâmpada para clarear, quando acaba a energia na casa de vocês. Às vezes isso fica difícil andar, mesmo sendo a casa de vocês. Tropeça numa cadeira, bate a perna na outra, né? Se quer procurar alguma coisa é difícil encontrar, mas a hora que acende a luz fica tudo mais fácil. Então, a Bíblia para nós os cristãos é como a lâmpada. Ela clareia a nossa mente, os nossos caminhos, né? Para que nós não tropeçamos nos erros, no pecado. E no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós, como os cristãos, temos que estudar a tua palavra, para que nós possamos ter sempre ela em mente, para clarear o nosso caminho, os nossos pensamentos, né? Porque Deus deixou a Bíblia para ser estudada. Uma outra forma também de nós vermos na Bíblia, a Bíblia é relacionada ao espelho. Para que serve o espelho? Para nós se observar, né? Quando a gente vai se arrumar para sair, a gente vai na frente do espelho arrumar o cabelo, arrumar a roupa, né? Os homens arrumam a gravata. E a mulher, se fosse fazer a maquiagem e não tivesse espelho? Imagine que maquiagem que seria, né? Então, o espelho ajuda a nós nos conhecer, né? Ver como está a nossa aparência, se está tudo bem, né? Tudo ajeitadinho. E a Bíblia, ela revela o nosso interior, né? Então, a Bíblia, nós olhamos e estudamos a Bíblia, ela mostra o nosso interior, revelando como nós estamos, né? Se nós estamos bem, se nós fazemos as coisas certinho. E quando tem alguma coisinha errada, a gente já sente incomodado, né? Por quê? Porque a Bíblia nos revela quando nós estamos faltosos, estamos errando ou fazendo alguma coisa errada. Nós também temos uma outra nome para a Bíblia, a videira, né? Ela é comparada como uma planta, né? Que tem os seus ramos, alguns fortes, outros não. Então a planta tem que ser podada, ela precisa ser limpa, né? Para que ela possa produzir bons frutos. Então a Bíblia também manda que nós sejamos como a videira, nós temos que ser limpos e Deus limpa o nosso interior,
retirando o nosso pecado, né? Quando nós confessamos, né? E nós vamos sendo limpo. Para que Deus limpa o nosso interior, né? Para que nós possamos produzir frutos. Será que nós vamos produzir maçã, uva? Não, são frutos do Espírito, né? Nós vamos poder falar mais de Jesus aos nossos amiguinhos, alguma pessoa, e essa pessoa aceitando a Jesus, ela vai se tornar um fruto. Então, para que nós possamos crescer espiritualmente, nós temos que estar limpo, podado, né? Cortar tudo o que dificulta o nosso crescimento espiritual. Então, nós precisamos ser limpo como uma árvore, uma horta, né? Que tem que estar sempre limpinho, tirando tudo que possa atrapalhar o crescimento, né? Então, a Bíblia também é comparada como uma videira, que para produzir bons frutos tem que estar sempre podada, sempre com os ramos bem aparadinhos. Assim é a nossa vida com Deus. Também a Bíblia é comparada ao alimento. Quando nós acordamos de manhã, nós levantamos, fazemos nossa higiene, e nós vamos tomar o nosso café. E no café da manhã, o que normalmente a gente come? O café, né? Uns pretinho, outros com leite, às vezes é Nescau, mas sempre tem o pãozinho que acompanha, né? E todo mundo gosta de pão. A maioria das pessoas gosta de pão. O rico, o pobre, o grande, o pequeno, todo mundo gosta de um pãozinho. Então, a Bíblia é comparada ao alimento. E por que a gente se alimenta? Para que o nosso corpo físico cresça, né? Que a gente se desenvolva, fique forte. E nós precisamos também se desenvolver espiritualmente. E para se desenvolver espiritualmente, nós precisamos estudar a palavra todo dia. Nós não comemos todo dia, então a Bíblia tem que ser lida, estudada todos os dias. Tem o leite, né, que é para as crianças, para os bebês, e até nós grandinhos gostamos de leite também, né? Então nós comemos o pão, tomamos o leite para crescer forte, né, em estatura, ficar bem reforçadinho. E a Bíblia nós temos que estudar todos os dias, porque ela é o alimento espiritual. Então, o pão, o leite para nós crescermos. Vamos ler 1 Pedro 2:2, o que diz, que fala sobre o leite. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então, nós precisamos estudar a Bíblia para crescermos espiritualmente. E em Deuteronômio 8:3, vamos ver o que diz Deuteronômio. Oito, 3. Ele se humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, nós precisamos estudar a palavra do Senhor, porque não é só o alimento físico, nós precisamos também do alimento espiritual para ter o nosso crescimento. A Bíblia também é comparada ao fogo, ao martelo. Mas o que será que o martelo tem a ver com a Bíblia, né? Para que serve o martelo? O martelo serve para quebrar, esmiuçar, né? Então, para que nós possamos
Para retirar o pecado da nossa vida, nós temos que estar numa verdadeira comunhão com o Senhor. Mas às vezes, só quebrando sempre fica um pedacinho, alguma coisinha que fica no nosso interior. E quando essas coisinhas pequenininhas nos incomodam, muitas vezes precisa ser purificado. E o que nos purifica? O fogo, né? Quando a gente está num lugar que a gente vai querer tomar uma água e nós não sabemos a procedência da água, se ela é uma água saudável, potável, a gente o que faz? A gente ferve bem a água, deixa esfriar para depois tomar, né? Para quê? Para tirar todas as impurezas da água. Assim é o fogo, né? Ele nos purifica para que nós possamos ter uma vida santa, digna para o Senhor. Como o martelo e o fogo que quebra, esmiuça o pecado, assim a Bíblia, nós estudando, sempre nós vamos ter uma vida correta diante do Senhor. Também a Bíblia é comparada à espada, né? Antigamente os soldados não tinham armas de fogo como tem hoje, né? Metralhadora, fuzil, revólver. Eles usavam a espada para se defender e para atacar, né? Então, a Bíblia, quando a gente estuda ela, sempre ela nos traz os benefícios, porque nós vamos ter sempre na mente as passagens para usar, para nos defender do pecado. Em Efésios 6:17, vamos ver o que diz? Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus serve como uma espada, que nós podemos nos defender do pecado e também podemos contra-atacar o pecado usando as palavras do Senhor que contém na Bíblia. Então, nós temos a Bíblia comparada a uma espada, né? A Bíblia também é comparada a um metal muito precioso, né? A Bíblia é um grande livro e ele é mais valioso do que o ouro, né? A Bíblia é mais preciosa do que o ouro. Vamos ver o que diz no Salmo 19:10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o favo de mel e o destilar dos favos. Então, as palavras do Senhor são mais valiosas do que o ouro, né? Todo mundo gosta de uma joia, tudo, mas a palavra de Deus é muito mais valiosa, é muito mais preciosa do que o ouro, né? Então, para concluirmos, a Bíblia só vai fazer efeito em nossa vida se nós realmente a estudarmos, né? Nós temos que estudar a Bíblia diariamente, né? Temos que ter necessidade de estar em comunhão com o Senhor, todos os dias lendo. E nós não precisamos, né? Vocês já estão bem grandinhos, não precisam ficar esperando o papai e a mamãe para estarem lendo a Bíblia. A hora que der um tempinho, vocês vão no quarto de vocês, pega a Bíblia, um versículo que vocês leiam todo dia, vocês já estão se alimentando da palavra do Senhor, né? E vamos então estudar a palavra do Senhor para que nós possamos crescer, não só no nosso físico, mas espiritualmente, porque é o desejo do Senhor. Ele deixou a sua palavra para ser estudada, praticada, né?
Vamos ver o versículo aqui para decorar. O versículo é: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. A lição que vocês vão fazer é essa aqui. Aqui já tem alguns desenhos que são os nomes figurativos da Bíblia. Então aqui tem o martelo com fogo, o espelho, uma cestinha. O que vocês vão pôr na cestinha? Tem o ouro e vocês vão completar o que falta, né? O que falta? Uma espada, a lâmpada, né? Então vocês vão ver o que falta e vão fazer o desenho. Daí aqui vocês vão ver o que está escrito aqui, né? Vão decifrar o enigma e vão escrever aqui na linha. Está no Salmo 119, 105. A palavra de Deus é... Então, vocês vão decifrar aqui e vão pôr ali na linha. Daí nós temos aqui uma escrita que vocês vão decifrar na frente do espelho, né? Vocês vão na frente do espelho e vão ler o que está escrito aqui e vão escrever na linha. Daí aqui tem em João 15:3, vocês vão ler o texto, né, o versículo, e vão pôr nas alternativas verdadeiro ou falso. Daí vão ler também Jeremias 23:29 e vão completar o versículo aqui. Daí tem na quarta, para defesa e ataque. O que os soldados usavam, né? Então, vocês também vão ler. E tem aqui na quinta, os alimentos, vocês vão ligar a referência bíblica com o alimento citado aqui. Nós temos pão e leite, vocês vão ler cada uma e vão ligar no alimento correspondente. Daí aqui da sexta, a Bíblia comparado a um metal precioso. Qual metal é esse? Também vocês vão ler a referência bíblica e vão escrever ali. E a outra pergunta é uma resposta bem pessoal. Que lugar a Bíblia ocupa em sua vida? Ela é preciosa para você? Ou é algo que você não valoriza muito? Quantas vezes na semana você lê e estuda a Bíblia? Pense por um instante e escreva aqui as suas conclusões. Então, a palavra do Senhor é para ser lida, estudada, né? E espero que vocês peguem a Bíblia de vocês em casa e pelo menos um versículo por dia vocês possam ler. E também orar, porque tem que ler a Bíblia e orar. A Bíblia é o Senhor Deus que fala conosco. E nós, através da oração, falamos com o Senhor. Então eu vou orar agradecendo a Deus essa oportunidade e até o próximo encontro. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque o Senhor deixou a Bíblia para que nós possamos estudar, para entender o que o Senhor quer para as nossas vidas, que nós possamos estudá-la para aprender, conduzir a nossa vida segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Abençoa, Senhor, cada criança no seu lar, com a sua família, que eles possam, Senhor, ter esse momento de comunhão com o Senhor, estudando a Tua palavra. É em Teu nome, Jesus, que eu agradeço. Amém.